Olá, hoje vamos estudar o movimento uniformemente variado, movimento com velocidade variável. Após a apresentação do movimento uniforme, que nós já vimos atrás aí, para completar o aprendizado é importante abordar os movimentos variados. Os movimentos variados, eles abordam velocidades diferentes, tá? E em tempos diferentes. Então, conforme vai aumentando o tempo, aumenta-se também a velocidade. Então, em um movimento variado, a velocidade escalar instantânea ela varia ao longo do tempo, tá? Então, a função de posição do movimento uniformemente variado é dada por essa fórmula aqui, ó. A gente chama de sorvetão. É o S, que a gente fala assim, posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, lembrando que o S é a posição final, dada em metros. Aí temos a posição inicial, que é dada em metros também. Temos a velocidade inicial, o tempo e temos a aceleração, que é em metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, essa aqui é a função de posição do movimento uniformemente variado. É chamado de sorvetão. E temos também a equação de Torricelli, tá? Então, quando no problema não tiver especificado o tempo, então, para essas situações é utilizada a equação de Torricelli. Ela permite sem que o intervalo de tempo seja conhecido, né? Então, para os cálculos, a gente utiliza sempre a velocidade final, né? E as três informações principais, que é a velocidade inicial, a aceleração e o deslocamento escalar. Então, é dado essa fórmula aqui da equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. A gente fala assim, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço, que é o espaço final menos o espaço inicial, que é a variação do espaço aqui, ó. E a variação do espaço ela pode ser deslocamento, né? Variação de deslocamento, variação da distância e variação da altura, tá? Pode ser calculado também pela altura. Lembrando que a velocidade aqui ao quadrado é a velocidade final em metros por segundo, velocidade inicial também em metros por segundo e a aceleração ela é em metros por segundo ao quadrado, beleza? Então vamos para um exemplo aqui. Nesse exemplo diz, um carro com velocidade inicial de 15 metros por segundo, ela parte da posição 10 metros, né? Esse carro parte da posição 10 metros em um movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante de 3 metros por segundo ao quadrado. E em 4 segundos, qual será a sua posição final e a sua velocidade final? Então, ele quer dois cálculos aqui, tá? Primeira coisa que a gente deve fazer aqui é coletar os dados da questão. Primeiramente, nós temos aqui a posição final que a gente está procurando, temos a posição inicial, 10 metros, temos a velocidade inicial, que é 15 metros por segundo, que é a velocidade inicial, a aceleração 3 metros por segundo ao quadrado, está aqui, e temos o tempo 4 segundos. Ele quer saber então a velocidade final e a aceleração e a posição final. Então vamos começar por essa fórmula aqui do super sorvete, que é a fórmula da posição aqui do movimento uniformemente variado. Então, distribuindo esses dados aqui, temos o S aqui nós estamos procurando, né, que é a posição final, S inicial 10 metros, a velocidade inicial é 15 vezes o tempo, que é 4, aí temos a aceleração, que é 3 vezes o tempo ao quadrado, que repete aqui, tá? Então, repete duas vezes, o 4 vai aqui e vai aqui, dividido por 2, que é da fórmula, ok? Então, primeiramente, aqui a gente vai fazer essa multiplicação e a potência aqui, ó, 4 ao quadrado é 16, tá? Então, aqui temos 15 vezes 4, 60, 4 ao quadrado, 16. Agora, a gente faz essa multiplicação aqui, ó, junta esses dois aqui, a multiplicação de 3 vezes 16 dá 48. 48 dividido por 2, esse aqui repete, 48 dividido por 2, 24. Agora, soma 10 com 60 com 24, deu um total de 94 metros. Então, essa aqui é a nossa posição final, beleza? Agora, vou passar para o próximo cálculo. Ele já achou um, né, que é a posição final, agora quer saber a velocidade final. Então, usaremos a forma aqui da equação de Torricelli. Lembrando que esse aqui, então, é o S do ΔS aqui final, positivo. Então, vamos lá. V ao quadrado igual a
A velocidade inicial diz que é 15, então vem para cá 15 ao quadrado, mais duas vezes o 2 da fórmula, tá? A aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado e o 94 é daqui, que nós achamos, vem para cá. Então aqui, multiplica 2 vezes 3 vezes 94 e o 15 ao quadrado, tá? 15 ao quadrado, 225, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 94, 564. Agora soma 225 com 564, deu 789. Tá aqui, está em forma de tal quadrado, passa em forma de raiz. Então, tal quadrado passa em forma de raiz. Então, vira uma raiz quadrada de 789. Então, velocidade aqui, então, a raiz de 789 não é um número exato, então, ele é mais ou menos 28,08 metros por segundo. Então, já temos dois dados aqui. Então, a resposta aqui, então, é a velocidade 94, é a velocidade 28,08 e o espaço 94. Vamos passar para o próximo exemplo. Nesse próximo exemplo aqui, exemplo 2, diz: um projétil ele foi disparado com velocidade inicial de 25 metros por segundo, velocidade inicial, e em 3 segundos ele atinge um alvo situado a 530 metros. Utilizando uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado, ele quer que calcule a posição inicial do projétil, tá? Do disparo desse projétil. Ele quer saber qual que é a posição inicial, então o S0. Tá? Então vamos distribuir os dados aqui. Os dados da questão diz posição final 530, posição inicial não temos, a velocidade inicial 25 metros por segundo, a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado e o tempo 3 segundos. Então aqui foi em 3 segundos. Agora a gente vai colocar a fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui da equação do movimento uniformemente variado, tá? Sorvetão. Então o S aqui já temos. A posição inicial não temos, então fica em branco, fica aqui, para a gente achar, tá? É uma incógnita. A velocidade aqui é 25 metros por segundo vezes o tempo, tá? O tempo é 3 segundos. A aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado vezes o tempo, que é 3, tá? 3 segundos. E o 3 aqui é ao quadrado, dividido por 2. Então, primeiro o que a gente faz aqui? A gente faz a multiplicação e a potência. Então, multiplica-se o 25 por 3 e a potência aqui, que é o 3 ao quadrado, é 9, tá? 25 vezes 3, 75. 3 ao quadrado, 9. Agora, multiplica esse com esse, 2 vezes 9. 2 vezes 9, 18. 18 dividido por 2 dá 9, tá? Esses aqui estão positivos, então vem para cá para o primeiro membro, negativo. O 75 está positivo e o 9 está positivo. Então, exemplo lá de cá, tudo negativo. O 75 negativo e o 9 negativo. O S0 eu vou deixar lá de cá. Agora aqui é só subtrair com esse aqui, ó, 530 menos 75 menos 9. Então, deu uma posição inicial de 446 metros. Então, essa aqui é a resposta para esse problema aqui, tá? Agora vamos para o terceiro exemplo, para vocês verem como é que funciona. Nesse terceiro exemplo diz: um carro passa pelo ponto inicial de 220 metros e chega no ponto final de 340 metros, em um tempo de 4 segundos. A pergunta é: este veículo utilizou 4 metros por segundo ao quadrado de aceleração. A pergunta é: qual foi a velocidade inicial V0 desse móvel? Tá? Então aqui já temos os dados aqui da posição final, posição inicial, o tempo e a aceleração. Ele quer saber, então, a velocidade inicial dele. Então, os dados da questão estão aqui distribuída, a fórmula está aqui, tá? A fórmula da posição da função de posição do movimento uniformemente variado. Vamos distribuir os dados aqui nessa forma. Então, teremos aqui 340 é igual a 220 mais a velocidade inicial nós estamos procurando. O tempo é 4 segundos, né? A aceleração também é 4 metros por segundo. Então, o tempo repete aqui e repete aqui ao quadrado, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, como esses dois aqui, a multiplicação vai virar 4 vezes 0, tá? Aqui os dois é como se fosse uma letra, uma incógnita. Então, a gente vai fazer primeiro a potência aqui, ó, 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Agora, multiplica esses dois aqui. 4 vezes 16. 4 vezes 16, 64. Agora, 64 dividido por 2. 64 dividido por 2 dá 32. Agora, esse aqui está positivo. Esse aqui também está positivo. Passo para o lado de cá negativo. Então, 340 menos 220 menos 32. Subtrai-se esses aqui.
Então, 340 menos 220 menos 32 deu um total de 88. Agora é o seguinte, esse aqui está multiplicando, ó, o 4 está multiplicando aqui, então eu passo dividindo aqui embaixo. Então, V0 igual a 88 dividido por 4. Então, a velocidade inicial dele é de 22 metros por segundo. Tá? 88 dividido por 4 dá 22. Então, deu 22 metros por segundo. É a velocidade inicial desse móvel, desse carro. Tá? Então, vamos para o exemplo 4. No exemplo 4 diz, uma moto de corrida, tá? Ó, com velocidade inicial de 18 metros por segundo, a velocidade inicial dela, passa pelo ponto inicial dos 217 metros, que é o V0, tá? A posição inicial, e chega no ponto final a 280 metros, em um tempo de 3 segundos. A pergunta é, qual foi a aceleração utilizada nesse percurso? Qual foi a aceleração? Qual foi o A, né? Então, os dados da questão aqui, posição final 280, posição inicial 217, velocidade inicial 18 metros por segundo, a aceleração nós estamos procurando e o tempo 3 segundos. Então, vou pôr a fórmula aqui do super sorvete. Aqui temos a posição final dele, a posição inicial, mais a aceleração, a velocidade aqui inicial, vezes o tempo, mais a aceleração nós estamos procurando, vezes o tempo ao quadrado, que é 3 ao quadrado. Então, multiplica esses dois aqui primeiro e multiplica a potência aqui, ó, 3 ao quadrado, 9, né? 9. Então, agora o que aconteceu aqui? Esse aqui está positivo e esse aqui está positivo. Então, eu passo para o lado de cá, negativo, tá? 280 menos 217, menos 54. Subtrai-se esse aqui, ó, 280 menos 17 menos 54, deu 9. Então, aqui temos uma multiplicação cruzada aqui, ó, com 9 vezes 2 e o A9 aqui, ou 9A, vezes o 1 que está aqui embaixo, que não precisa aparecer. Então, multiplicando, deu 9A igual a 18. Trazer ele para cá para ficar mais fácil de resolver. Esse aqui está multiplicando, passa dividindo. Então, A igual a 18 dividido por 9. 18 dividido por 9 deu 2 metros por segundo ao quadrado. Então, essa aqui é a nossa aceleração, tá? Então, ficou fácil para resolver. Lembrando que não pode, cuidado aqui para não se confundir com os números, tá? O 3 está aqui, ele repete aqui também. É o tempo, tá? Então, o tempo repete aqui e repete aqui. Então, o tempo está aqui sozinho e está aqui ao quadrado, beleza? Agora, vamos trabalhar com outro sistema aqui chamado de... quando o móvel está em repouso, tá? Então, quando fala assim, partindo do repouso, quando dizemos que um veículo ou uma partícula, etc., parte do repouso, sabemos que sua velocidade inicial e sua posição inicial também é igual a zero. Então, temos aqui, ó, posição inicial igual a zero e velocidade inicial igual a zero. Então, assim, a forma fica reduzida, tá? Essa forma aqui gigantesca aqui, ó, como esse aqui é zero, esse aqui é zero, então a gente corta esse aqui tudo, tá? Ó, e corta esse aqui fora. Então, a forma fica assim. Como cortou esse aqui, ficou então S igual a posição aqui, que é a posição final, igual a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, essa aqui é a primeira forma daqui, super sorvete correduzido. E a equação de Torricelli, então a gente cortou isso aqui fora, então ficou V ao quadrado igual a 2 vezes A vezes delta S. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais fácil para fixar. Então, o exemplo diz assim, ó, um veículo parte do repouso, a palavra repouso aqui destacada, com aceleração escalar constante igual a 2 metros por segundo. Então, o A a gente já tem. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos valem respectivamente. Então, se parte do repouso, isso aqui é zero, isso aqui é zero, né? Então, a forma fica reduzida. Temos somente a aceleração e o tempo. Então, procurando aqui a posição final e a velocidade. Então, a gente vai usar aqui então, aquela forma primeiro, a primeira e a forma segunda. Então, vou usar essa aqui primeiro para a gente achar então, a posição aqui, ó, distância percorrida por ele. Então, S igual a 2 aqui, que é a aceleração, vezes o tempo ao quadrado. Então, primeiro a gente faz aqui a potência, tá? 3 ao quadrado é 9. Agora, faz a multiplicação 2 vezes o 9, 18, né? 18 dividido por 2, igual a 9. Então, a distância percorrida é igual a 9. Ele quer saber a velocidade escalar dele. Então, a velocidade escalar, a gente vai usar essa fórmula aqui. Ó. Então, V ao quadrado a gente está procurando, né? O 2 aqui é da forma, a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, está aqui a aceleração. E a distância percorrida é em 9 metros, está aqui. Ó.
ele quer saber qual a velocidade. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 9, 36. Aqui está o quadrado, passa em forma de raiz. Então, V igual a raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 é igual a 6. Então, pode-se dizer que a velocidade escalar da distância percorrida vale respectivamente. Então, respectivamente diz que é, então, 6 e 9. Tá? A velocidade, então, primeiro, depois a distância percorrida. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Bons estudos a todos. As atividades lá no Classroom é muito parecida com esses exemplos, tá? Se você fizer com base nesses exemplos, vão conseguir fazer perfeitamente, tá? Qualquer coisa me procure, tá? Fique com Deus, bons estudos, até a próxima, tchau!